Boa noite, corujas. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Comigo também tá tudo bem. E é isso. Vamos iniciar mais uma segunda, mais um tema, mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Me chamo Vivi Santos. Sou psicóloga clínica, filósofa, bruxa espiritualista, taróloga, artista, e nenhum desses títulos me definem ou me limitam, né? Estou aqui em busca constante pela sabedoria, de viver de acordo com as minhas virtudes, com meus valores, com os valores humanos mais elevados, né? Conectando com a minha espiritualidade, com a minha autorresponsabilidade, me tornando mais autoconsciente. E o meu propósito aqui é justamente trazer conteúdos para você que está aí assistindo, onde você possa se identificar e esse conteúdo te traga reflexões para que você possa despertar um pouco também da tua autorresponsabilidade, da tua autenticidade, da tua autoestima, enfim, que você consiga trabalhar esse alto valor, né? E isso consecutivamente reflita nas suas convivências sociais, né? Melhorando as suas relações, as relações tanto próximas quanto as relações mais distantes. Enfim, então eu venho aqui para te ensinar como se transformar, né? Através desse despertar da autoconsciência. Como é que eu me transformo? Como é que eu vivo uma vida mais assertiva, mais de acordo real com meus valores, sendo mais autoconsciente, certo? Então as lives, elas acontecem toda segunda-feira à noite, às 8 horas, né? Sempre com um tema diferente, e posteriormente eu salvo e coloco na plataforma do YouTube, para que você que esteja assistindo, achou a live massa, quer compartilhar com alguém para que outra pessoa possa assistir, tá lá gravado, ok? E aí você consegue assistir de uma forma mais confortável. Boa noite, Socorro, seja bem-vinda. Fique à vontade. Então, eu tô aqui fazendo a introdução de toda a live. Então aqui para você que tá assistindo aí no YouTube, gravado, não esquece de curtir a live e se inscrever no canal. É muito importante para mim, para que isso ajude na divulgação também do meu conteúdo. E assim acesse mais pessoas e possa ajudar mais pessoas, certo? Então a live, como ela acontece no Instagram, eu vou estar interagindo com o público que está aqui ao vivo. Então não ache estranho se eu estiver rindo, interagindo, conversando com a galera que está aqui ao vivo, ok? E você aqui, que está aqui comigo no Instagram, seja bem-vindo, fique à vontade. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Vou adorar saber as suas perguntas, interagir, algum conteúdo que você queira comentar, lembrou de algo, pode trazer. A sua participação para mim é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre autoculpa. Há uns dias atrás eu coloquei uma caixinha de perguntas pedindo sugestões de temas de lives. O tema passado foi sobre como ter uma relação com o dinheiro de forma mais saudável. E aí eu chamei a participação do mentor financeiro Adriano. E hoje foi sobre pecados e culpas. Foi assim o tema que foi direcionado lá. Então eu fui trazer aqui um pouco o que seria esse pecado e essa culpa, e aí eu pensei nessa temática, a autoculpa, libertando-se de julgamentos internos, certo? Então, vamos lá, vamos começar. Então, o termo mesmo pecado é um termo muito religioso, né? É usado em contextos religiosos, apesar de que socialmente a gente acaba usando muito por ter uma base religiosa muito forte, né, na nossa construção social.
Então acaba que a gente usa muito esses termos, muitas vezes até fugindo um pouco do que seria realmente o termo mais usado pela religião. Enfim, mas esse termo, né, fala muito sobre a violação de uma lei religiosa, de uma moral, dessa compreensão do que seria o divino. Então, cada cultura vai ter uma interpretação do que seria pecado. E aí, uma pesquisa rápida, eu trouxe aqui rapidinho, só para a gente introduzir aqui o que seria isso. Então, o pecado, no caso, para a Igreja Católica, que eu, pelo menos, tive mais experiência, né, de vivência, seria a falta contra a razão, a verdade e a consciência, né? A falha com relação ao amor de Deus e ao próximo. Seria mais ou menos isso. E aí teria alguns exemplos de pecados. Tem os 7 pecados capitais, né, que são conhecidos como a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça e a soberba. Mas outras coisas também podem ser consideradas como um pecado, como xingar, falar mal, querer o mal, matar, roubar, usar palavras que magoam ou excluir alguém. Certo? E os pecados geralmente são coisas que vão de encontro às virtudes, que são as qualidades que nos constituem como bons indivíduos. Então seria o que vai contra a humildade, a generosidade, a empatia, a verdade, entre outras virtudes que são interessantes que nos constituem, ok? Até aqui tá dando para entender? Socorro ainda tá aqui comigo? Agora vamos falar um pouco sobre o que seria isso num contexto psicológico, emocional, tá? O termo pecado, ele pode ser interpretado como falhas ou imperfeições do nosso caráter, né? E muitas vezes, com uma compreensão errônea, a gente pode achar que é algo que, se a gente pecou, vamos ter que carregar isso para o resto de nossas vidas, sendo alimentado pela culpa, por esse sentimento da culpa. Tá fazendo sentido? E aí essa culpa nos amarra a esse pecado, a esses erros, e nos limita. E aí a gente deixa de ir pra frente porque, poxa vida, eu errei naquele aspecto, eu pequei. E aí fica essa questão da autocrítica, do autojulgamento, pois eu não consegui, né, alcançar as expectativas, ou minhas, ou daquela determinada religião, ou sociais mesmo, num plural maior, né, ampliar maior, num território maior de compreensão. Certo? Porém, essa questão, ela nos perpassa, independente da nossa religião, do nosso conhecimento religioso ou não. A culpa, ela ultrapassa qualquer coisa assim. Ela faz parte também das nossas emoções, da nossa compreensão e constituição como seres humanos. Então, a gente vivencia, sim, essa experiência, essa emoção. Então, a culpa nada mais é do que uma emoção. E eu posso até chamar ela de um lado sombra nosso. Quando a gente alimenta ele e não consegue visualizar algo além da culpa. Então, existem pessoas que se sentem culpadas o tempo todo e alimentam essa culpa todos os dias e não conseguem viver outra realidade, a não ser a autocrítica, o autojulgamento e essas coisas todas, ok? Boa noite, Wellington, tudo bom? Então, ok. Então a culpa, ela vai surgir justamente quando eu entro em algum movimento que me gera ali. Poxa, eu não correspondi àquelas expectativas. Poxa, eu não fui de acordo com os meus valores. Eu não alimentei minha virtude. Eu não segui aquela regra social. Então eu mereço ali me sentir culpada. Boa noite, boa noite, boa noite.
Então, geralmente, a culpa ela é uma resposta psicológica que envolve muito esse julgamento de si mesmo. Então, é esse meu olhar para dentro e de admitir que eu errei e olhar e eu mesma querer atribuir a mim um castigo. Pois eu acho que eu concordo que eu errei. Eu concordo que ali eu mereço ser punida, certo? Então isso fala muito sobre a culpa, independente da religião, se você tem religião ou não tem nada a ver com isso. Ela faz parte da sua constituição como humano, né? Você se sentir culpado em alguma parte da vida, enfim. E aí, muitas vezes, essa culpa ela tá ligada à nossa compreensão, nosso senso de responsabilidade do bem-estar meu ou do outro, ou pela adesão dessa questão mesmo das normas sociais, do que é regra, do que é direito e dever, né? Tanto pessoal quanto social. E esse movimento de autocrítica, como eu falei, de autocondenação, de autopunição. Já a compreensão, por exemplo, sobre responsabilidade é algo que gera consequências e lições, que é diferente da culpa, certo? Mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso conforme a gente for, né, adentrando o assunto. Eu espero que você que está aí assistindo esteja gostando. Se tiver, tá com o dedinho no coraçãozinho aqui. Compartilha com algum amigo ou amiga que você acha que esse tema vai ser interessante para ele ou ela, né? Onde vai gerar algum tipo de compreensão sobre si mesmo e desenvolvimento, ok? Então a culpa, ela é originada de diversas fontes, certo? Vou falar de cada uma delas. Eu trouxe aqui umas quatro tipos de fontes. A primeira seria experiências na infância. Então essa culpa, ela pode ser incentivada por alguns ensinamentos familiares e sociais, né? Dentro da constituição familiar, você está ali aprendendo e vivenciando algo, e até mesmo a forma de falar sobre determinadas coisas podem trazer a compreensão e a internalização desse conceito de culpa, né? Então aí eu vou trazer esse comportamento de autocrítica, de autojulgamento, de autopunição. Então o comportamento ele é constantemente avaliado e comparado aos ideais do que é certo e do que é errado e apontado para você, criança, e isso vai ser interpretado, vai ser processado de uma determinada forma, que é a forma de uma criança, né? A forma de uma criança compreendendo o mundo. Que aí é muito importante a gente saber que quando a gente é criança, a gente interpreta o mundo de uma forma infantil. E adulto, a gente tem outra compreensão sobre aquelas situações e coisas. Porém, entretanto, se aquela coisa que eu compreendi e entendi foi lá na infância e eu carrego isso até minha idade adulta, mesmo adulta eu vou olhar com aquele olhar infantil. Não sei se faz sentido para você, mas a forma como você lida com aquela mesma situação, por não ter sido processada de forma diferente, continuará sendo infantil. Até que você tenha consciência sobre isso e mude a tua perspectiva sobre aquela situação, sobre aquela coisa, sobre aquela pessoa. Alright. Ok. Crenças e valores seria o outro ponto. Então, pessoas que têm padrões muito elevados de moralidade ou de autocobrança são mais suscetíveis também a se sentir mais culpadas a determinadas coisas. E aí aqui entra inclusive o conceito do pecado, né? Aquela coisa é pecado. Então você acaba deixando de vivenciar aquilo ou olhar para aquilo de uma forma diferente, porque você já gera ali uma culpa em você. E aí uma das coisas que, por exemplo, dentro de uma crítica minha, né, bem pontual, da religião a alimentar essa compreensão de culpa.
Porque eu não acho que o conceito de culpa ele seja de fato algo que eleve. Muito pelo contrário, ele te traz o oposto da elevação espiritual, né? Esse conhecimento de culpa. Então até tem uma oração, pelo menos na católica, que seria minha culpa, minha tão grande culpa, onde alimenta constantemente essa compreensão, é minha culpa, e aí fico ali a alimentar esta culpa constante e eu paro de crescer e evoluir porque eu me estagno olhando para ela, e sempre me julgando, me colocando nesse lado negativo e deixando de aprender e prosperar e viver de forma diferente, né? E evoluir, certo? Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Certo. E aí eu deixo de olhar para as consequências das minhas ações como escolhas que eu fiz, que me geraram aquelas consequências, mas que eu posso ali usar aquelas consequências como lições e aprender, né, algo para que eu evolua. O que é mais válido tanto para saúde mental quanto para esse conceito de evolução espiritual, que muitas vezes a gente deixa de olhar para isso dessa forma. E aí alimenta essa compreensão de culpa, minha tão grande culpa, certo? O que ao mesmo tempo, né, vem e advém esses conceitos dessas pressões sociais e culturais que a gente vive, obviamente. A gente não nasce jogado no mundo sem compreensão social. A gente é inserido na sociedade, em um seio familiar, em uma compreensão, em conceitos, em compreensões de mundo já estabelecidos. E aí a gente aprende aquilo desde criança e vai revivendo até a gente ter consciência sobre o mundo e travar nossas próprias batalhas ou nossas próprias questões e ir refletindo sobre isso, se faz sentido, se não faz sentido e qual caminho eu acho que é mais assertivo para mim seguir. Então a culpa muitas vezes ela nasce dessa formação, né? Dessas influências culturais, sociais e familiares. E aí desde cedo a gente é incentivado a atender expectativas. E expectativas geralmente externas a nós. E aí esse padrão vai sendo persistido até a nossa vida adulta, o que vai gerando aquele senso de que é minha responsabilidade em cumprir determinadas coisas que muitas vezes eu nem concordo e nem estão de acordo com os meus desejos ou com os meus valores. Tá fazendo sentido aí, galera? Me dei um feedback, um feedback. Eu tô fanha hoje. Então aí dá essa questão de eu estar sempre, eu tenho que cumprir determinada coisa, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser dessa forma, faz com que a gente deixe de assumir a nossa responsabilidade como sujeito e acredite que a gente está sempre em dívida com esse externo, com o outro, com a família, com a igreja. E aí a gente se autocritica. E aí esse ciclo vai sendo alimentado e vai gerando culpa, e vai gerando culpa, e vai gerando culpa. Certo? E aí é essas normas que a gente aprende que diz assim, isso aqui é certo, isso aqui é errado. É por aqui que você tem que ir, é por acolá que você tem que ir. Se você fizer isso, você tá errado, você tá em pecado. Entende? E aí, conforme você vai vivendo, você vai errando em alguns momentos e isso vai te gerando culpas. Muitas vezes ainda, mesmo você seguindo todas as diretrizes de forma coerente com as regras, mas o fato de você não estar sendo coerente consigo próprio vai te gerar culpa também.
Culpa por você não estar sendo de fato quem você é. Até porque, provavelmente, você nem sabe quem você é. Por estar tão perdido no que os outros dizem, ou no que uma regra fala, enfim, do que você tem que ser ou deve ser. E aí a gente deixa de refletir sobre essas questões. Isso de fato faz sentido para mim? De fato eu concordo com isso? Isso é por aqui realmente que eu quero, para onde eu quero ir? E aí essa falta de interpretação, de questionamento, de reflexão sobre as coisas faz com que eu fique muito longe da autoconsciência, muito longe do meu autoconhecimento, muito longe da minha evolução. Porque se você só evolui a partir do momento que você se conhece. Porque como é que você vai evoluir algo que você não sabe nem o que é? Como é que você evolui algo que você não conhece? Que você não sabe da onde partiu, para onde tem que ir? Sabe? Não, eu tô partindo daqui e vou evoluir. Então, é degrau por degrau. Mas eu não sei onde eu tô. Quem sou eu? Como é que eu vou partir de algum lugar para me saber que eu tô evoluindo? Aí fica complicado, né? E aí tem a outra coisa que também que é muito alimentado, é a autocrítica, né? Quando a gente se avalia de forma muito rígida, rigidamente, sem fazer considerações. E aí eu não consigo me perdoar por nenhum tipo de erro que eu cometo, porque é minha culpa, minha tão grande culpa. E aí essa culpa se torna persistente. Vai passando os anos e cada vez que vai passando o tempo, mais culpada eu me sinto. Certo? Então, muitas vezes a gente esquece de refletir e entender quais eram as circunstâncias, como eu estava, quem era eu no momento que eu errei. Por exemplo, eu já fiz vários atendimentos, e uma das coisas que dentro dos atendimentos é importante se perceber é justamente isso. Quando foi que aquilo ocorreu? Quem era você naquela situação? Quais eram os seus pensamentos, preocupações, o que você de fato estava querendo fazer? Porque muitas vezes a gente erra querendo acertar. Muitas vezes a gente erra por medo daquela ação que ela teve. Travou mesmo? Voltou? Enfim, não sei onde foi que travou, aí fica difícil. Mas enfim, então aí, vamos lá. Essa criança, essa adolescente, resolve fazer um aborto. Aí o único jeito, a única saída que ela encontra seria essa. Eu não sei, tô assustada, tô com medo, me deixaram sozinha, meus pais provavelmente não vão aceitar, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço, vou fazer isso. E aí, depois que faz, se arrepende do que foi feito, e aí fica se culpando a vida toda por um comportamento dentro de uma circunstância muito específica. Ou seja, aquela adolescente, naquele momento, dentro daquela situação, ela fez o melhor que ela pôde, das condições que ela tinha. Pode ser tanto a minha quanto a sua, eu não sei. Mas enfim, vamos continuar. Então, muitas vezes ela fez o melhor que ela pôde fazer dentro das condições que ela tinha. De compreensão de mundo, de percepção sobre o que fazer, o que não fazer. Mesmo depois tendo se arrependido. E aí a culpa, porque, por exemplo, pode ter se arrependido
tanto pelo fato de realmente ela querer ter tido a criança, ou pelo fato de ser considerado pecado em algumas circunstâncias. Ah, mas é pecado. E agora eu vou para o inferno, porque eu pequei. E aí, desde então, do acontecido até, sei lá, a sua morte, vai estar alimentando ali aquela culpa por um ato que fez dentro de um momento específico da vida. Como adulta, olhando, faria? Não faria. Mas você não era uma adulta na época. Você era um adolescente. Você era uma criança. Entende? Então, é dentro dessas percepções que a gente vai olhando para a situação. Se a gente é uma pessoa muito rígida e a gente se condena muito rápido nas coisas, a gente deixa de evoluir. Então, assim, eu fiz o que eu fiz na época. E agora, o que é que eu aprendo com isso? Onde é que eu posso melhorar, ser uma pessoa melhor? Certo? Então, entender a origem da culpa é essencial para a gente lidar de forma mais saudável com ela, né? Com mais autorresponsabilidade e compaixão consigo mesmo. Mas vamos seguindo. Então, e aí a gente pode dividir a culpa em dois tipos de culpas. A culpa onde eu me coloco como culpada, eu realmente considero que eu fui culpada, eu admito, eu fui culpada sobre determinada coisa. É minha culpa. Realmente é minha culpa. E entenda que quando eu digo que é minha culpa, sempre eu estou me criticando. Porque quando eu digo que é minha responsabilidade, é totalmente diferente. Quando eu digo que aquela situação que eu vivenciei é minha responsabilidade, realmente eu errei, é minha responsabilidade. Então, quando você olha para a situação e admite que ela é sua responsabilidade, você admite que errou, mas que vai melhorar. Agora, quando você diz, não, é culpa minha, e aí você já está se martirizando. Você mesmo tem um chicote, mesmo está se chicoteando, entende? Mas vamos lá. E aí tem a outra que seria a culpa onde os outros dizem pra você que é sua culpa. Rafa, é sua culpa. Socorro, é sua culpa. Então é outra pessoa que direciona a você uma determinada situação, né, consequência, e mostra pra você que é culpa sua. Então existem essas duas coisas. E aí você veste aquela culpa ou não, enfim. Então a autoculpa, ela surge quando começamos a carregar essa lista invisível de ações e consequências e pensamentos e tal, onde a gente entende que a gente tem que pagar. É minha culpa, então é minha dívida, eu tenho que pagar. O que eu poderia ter feito diferente? Eu poderia ter feito algo diferente para ter evitado tal coisa. Eu devia ter entendido aquilo antes, eu devia ter percebido, eu deveria ter ido por outro caminho. Então eu sempre me coloco realmente como se fosse a mestre dos magos, onde eu sei todas as respostas e eu poderia ter feito diferente para não chegar nessa que eu tô agora. Mas se eu soubesse, talvez eu realmente não teria escolhido. Mas eu não sabia. E aí falta autocompaixão para lidar com as coisas que acontecem na sua vida. E aí essa carga de sofrimento aumenta e você leva isso pra vida. Oi, Gladys. Acho que é isso. Então, muitas vezes, esse sentimento de autoculpa tá ligado às expectativas que a gente tem em reais, que a gente coloca sobre a gente mesmo, de até ser muito perfeito, de nunca errar, né? De ter aquela personalidade inquebrável, inabalável, né? Não, eu sou uma pessoa de valor e é como se você fosse quase endeusado.
E aí quando você olha e faz uma coisa de errado que vai contra todas essas percepções que você tem sobre você mesmo, aí você gera essa autoculpa. Pô, mas eu fiquei com inveja. Pô, mas eu pensei tal coisa de fulano de tal. Pô, eu já tô assim, assim, assado. Então isso vai te gerando essa autoculpa, onde você só foca nas consequências, nos erros, na parte negativa do que aconteceu. E muitas vezes, inclusive, exagerando o teu papel naquela situação. Ah, mas eu devia ter feito aquilo outro, mas eu devia ter agido diferente. Eu fiz muito, eu magoei demais fulano. Então você carrega um peso muito maior às vezes do que realmente ele é. E esse tipo de culpa ele é extremamente prejudicial, porque ele vai alimentar vergonha, baixa autoestima, a ideia dessa ruminação, onde eu mastigo a mesma situação o tempo todo e nunca engulo, e nunca dilacero isso em partes que realmente eu possa levar com sentido e descarte as outras. Então eu tô sempre com isso na boca, mastigando, ruminando, mastigando e ruminando. Eu nem engulo e nem boto pra fora. E aí isso vai impactar a sua vida emocional, os seus comportamentos, a sua mente, seu psicológico. E se você é uma pessoa espiritualista, vai te travar nessa ideia de evolução espiritual também. Certo? Então os impactos dessa autoculpa vai impactar a tua baixa, vai te dar, traz baixa autoestima, vai impactar a tua autoestima, te trazendo baixa autoestima, onde você sempre vai se olhar e se perceber como uma pessoa ruim, uma pessoa não merecida a estar em determinado lugar ou seguir a vida. E muitas vezes, a depender do seu tipo de culpa, autoculpa, muitas vezes você se acha responsável por tudo que dá errado. Se essa autoculpa ela é gerada, principalmente desde a tua infância, alimentada pelos adultos, te sempre apontando os erros, porque uma das coisas que eu acho mais cruel na educação infantil é apontar para a criança só os erros que ela comete. Ai, menino, tu não sei o quê. Ai, não sei o quê. Só reclama com a criança sobre aquilo que ela fez de errado, sem pontuar a ela o que ela fez certo, ou as qualidades que ela tem também, os acertos que ela faz. Aí isso eu acho de tremenda maldade, o que um adulto, uma pessoa mais velha faz com uma criança dessa. Porque aí ela cresce com essa compreensão de que ela é responsável por tudo que dá errado. Certo? E se você é essa pessoa que viveu dessa forma, é importante que você trabalhe esse aspecto para que você evolua e se desenvolva a tua autoestima, e assim você possa compreender a vida de uma outra perspectiva e assim evoluir também. Por quê? Porque você merece. Você não é culpado de tudo que dá errado, porque ninguém é, assim como também ninguém acerta o tempo todo. Somos todos humanos e tanto quanto erramos, também acertamos. O importante do erro é o aprendizado, para que a gente não volte a errar e assim evolua. Então, aceitar que nem tudo que dá errado é sua culpa, assim como tudo também que dá certo também não é da sua responsabilidade, mas que você pode estar aí se construindo nesse processo, certo? E também, tô falando muito rápido, gente. Se eu tiver, vocês me dizem. Eu tô querendo
correr um pouco hoje, porque eu tenho muito assunto para falar. Mas eu vou lá, vou indo. E aí outra coisa também que essa autoculpa pode gerar de prejuízo em você é a constante autossabotagem, né? Onde você está sempre se direcionando à culpa o tempo todo e isso te impede de buscar novas oportunidades, novos comportamentos, aceitar, né, que você pode evoluir de forma diferente, agir de forma diferente em outras situações, porque você tem medo de repetir os erros, medo de ser apontado, e aí você se auto-sabota. É uma das coisas que pode te trazer prejuízo nesse movimento. Se sentir culpado o tempo todo por algo que já aconteceu, que já passou, e você ainda está lá, naquele passado, estacionado. Outro prejuízo é o isolamento emocional. Essa culpa ela também gera isolamento porque, poxa, eu sou culpado de tudo. Aquilo é minha culpa. Se foi algo familiar, por exemplo, no exemplo que eu dei, se você abortou, você tem medo de ter filho, de engravidar novamente. Será se eu sou uma boa mãe porque eu sou culpada? O pensamento é esse. Eu matei uma criança, né? O pensamento é esse que fica. Eu me julguei o tempo todo como essa pessoa culpada de fazer isso. Eu me responsabilizei? Não, eu me culpei. Eu sou o meu algoz. Eu estou me colocando no tronco mesmo do castigo. E aí traz também procrastinação e autocobrança. Procrastinação porque pelo mesmo motivo da autossabotagem. E aí a autocobrança porque será se as minhas decisões elas são mesmo certas? Será se eu não vou errar de novo? E aí ao mesmo tempo que eu tô decidindo, eu tô visualizando todas as coisas que vão dar de errado na minha cabeça, e aí eu fico sei não. Então aqui internamente eu tô me criticando o tempo todo, e aí eu deixo de tomar decisões, porque eu quero que as minhas decisões elas sejam de fato assertivas, mas aí a minha culpa do passado não me deixa ser assertiva. E aí isso pode gerar ansiedade, depressão, a baixa autoestima, certo? Então é importante que você desenvolver a autoconsciência e a compreensão da autorresponsabilidade, para que você reconheça o que é sua responsabilidade e o que não é sua responsabilidade. E assim você possa estabelecer limites. Limites não só para os outros, mas internos seus. Limites internos, inclusive limites internos flexíveis. Onde você compreenda que você é humano e pode errar. E você precisa olhar para isso de forma, poxa, eu sou humano, eu posso errar. Se eu sou humano, eu posso errar, eu não posso estar me condenando o tempo todo. Eu posso, deixa eu respirar aqui um pouco. Deixa eu olhar para mim com mais cuidado, com mais respeito, com mais compreensão, tendo mais compaixão de mim mesmo. Será se eu olhasse com esse olhar? Não, melhor. Na verdade, se eu olhasse para uma outra pessoa vivenciando essa situação que eu estou vivendo, será se eu agiria e condenaria ela o tanto e da mesma forma que eu faço comigo mesma?
Será que eu não teria um pouco mais de compaixão com esse outro? Mas por que eu não consigo ter esse movimento comigo mesma? Por que comigo mesma eu sempre estou me colocando na cruz, no tronco, na prisão do meu julgamento do que é certo e do que é errado e me condenando? E aí eu me travo e deixo de crescer pessoalmente, de evoluir, de me tornar melhor. Vocês estão tão silenciosos, eu espero que estejam gostando do assunto. Estão muito silenciosos, rapaz. E aí tem essa outra culpa que eu falei pra vocês, que é essa culpa imposta pelas outras pessoas. Onde tem alguém da sua família, ou do seu núcleo familiar, ou do seu trabalho, do seu núcleo de amigos, enfim, que te culpa sobre algo. Então essa culpa que é imposta por terceiros é quando um outro te responsabiliza por alguma coisa, por algum acontecido ou problema que aconteceu, né? Tá muito bom? Prestando atenção, por isso estou no silencioso. Pois tá certo. Então é essa culpa que é apontada pelos outros a você, pode ser realmente de responsabilidade sua, como pode não ser. Sei lá, eu chamo o Rafa aqui em casa, aí ele sem querer passa e quebra o meu copo preferido. É culpa sua, Rafa, por ter quebrado o meu copo preferido. E agora o pobre do Rafa não pode fazer muita coisa, né? Porque o meu copo preferido já foi quebrado. Se ele comprar um outro copo igual, não vai ser mais preferido. Não vai ser o meu preferido, porque o meu preferido foi aquele outro. Então, assim, toda vida que algo acontecer, eu vou estar apontando pro Rafa o erro dele ter se distraído e derrubado o meu copo preferido. Isso eu tô falando de uma coisa muito pequena, mas pode ser tanto uma coisa pequena como uma coisa muito grande, aonde o outro te culpa por algo. Então, às vezes você pode estar sendo culpado por ter sido promovido né, o seu colega de trabalho não acha você merecido da promoção, ele queria a promoção e você conquistou. E aí ele te culpa pela situação que ele está passando, por exemplo, que muitas vezes você não tem culpa alguma, mas se esse outro constantemente te aponta o dedo e diz que você é culpado, isso de alguma forma, se você não tiver isso trabalhado, né, desenvolvido, você vai se sentir culpado também. Esse tipo de culpa também, ele é muito comum em relações de manipulação, em relações de pessoas que gostam de manipular, manipuladoras, onde elas tentam exercer controle sobre você e aí elas fazem com que até mesmo as coisas que ela é responsável, ela jogue para você como culpa. Então, ela é responsável por algo que aconteceu, mas ela dá uma voltinha assim, ó, mas foi você, Socorro. Você tá sendo muito frágil. E aí ela traz um outro lugar onde te vai gerar esse lugar de culpa também, né? De errada, de insuficiente. E esse tipo de culpa que foi apontada, ela pode te gerar dependência emocional, submissão de forma dentro da compreensão de forma negativa, né? Esse lugar de autoflagelação, onde eu muitas vezes até consciente ou inconsciente eu me culpe mesmo de fato e acho que aquilo que acontece comigo eu mereço o pior, eu mereço o castigo porque foi minha culpa. E aí eu não sei se vocês conseguem compreender o quão ruim é todo esse processo da culpa.
Então, nenhum tipo de culpa é positiva. Todas elas são negativas e te minam, né? Minam a tua autoestima, minam a tua confiança, minam a tua evolução espiritual, minam tudo. E te faz ficar cristalizada numa situação que parece que nunca tem fim. Então, se você acredita numa compreensão de inferno, é como se fosse esse inferno que você está vivendo em vida. Porque você está revivendo a mesma situação todos os dias da sua vida, alimentada ali por esse sentimento de culpa. Então, a autoestima fica abalada. Você internaliza essa culpa constante, trazendo estresse e ansiedade. E a dificuldade, inclusive, de você tomar decisões mais assertivas, né? Porque você fica temendo todo o tempo de que vai ser apontada a culpa por você. Isso fala muito sobre, como eu disse anteriormente, sobre a educação infantil, né? Quando um adulto aponta só os erros da criança. Isso é muito ruim para a personalidade, para o desenvolvimento dessa pessoa. Você apontar só os erros. Não mostrar também como fazer para acertar, ou mostrar também a potência que ela tem. Então, ela realmente fica tão... fica tão compreendida de que ela é um erro, que tudo que é errado é culpa dela. Então, eu conheço pessoas que do nada pedem desculpas o tempo todo. Ai, desculpa. Ai, não sei o que, desculpa. Ai, não sei o que, desculpa. Tu tá pedindo desculpa por quê, fulano? Ah, não, é já costume. Será que esse costume fala muito da educação familiar que ela vive? Né? Desse medo constante de errar. E aí pede o tempo todo desculpa. Desculpa por algo que não tem nada a ver. Não tem culpa, de fato. Aí. Mas o fato dessa culpa ter sido imposta por tanto tempo que ela se autoculpa por tudo. E aí, como é que eu lido com essa culpa? Vivi, eu tô sentindo culpa. Por isso, por aquilo outro. Como é que eu faço agora? Ok. Primeiramente, a gente precisa refletir sobre essa culpa. Olhar para essa culpa específica. Escolher uma culpa para você olhar. Ah, eu não sei qual escolher. Escolha a mais antiga. Escolha a mais antiga. E olha para isso de uma forma diferente. Então, reflita sobre a situação que você viveu. E se pergunte: realmente o que aconteceu é responsabilidade sua? Responsabilidade, não culpa, gente. Responsabilidade sua. O que aconteceu é de sua responsabilidade? Tenha uma visão clara sobre isso. Se é de sua responsabilidade, quais foram as consequências que essa coisa que aconteceu na sua vida gerou? O que é que você pode aprender com isso, se ela é sua responsabilidade? O que é que você pode fazer para se redimir? Foi algo que você fez a alguém e a responsabilidade do que você fez a alguém é sua mesmo? Então, você já foi pedir desculpas? Já tentou se redimir de alguma forma? O que você pode fazer para aprender a não errar mais? Ou é um tipo de coisa que você repete o tempo todo e faz constantemente, errando no mesmo ponto com as pessoas? O que você pode fazer para não errar mais nesse aspecto? Tomar decisões mais assertivas e mais refletidas e mais conscientes, com mais valor, com mais respeito ao outro e a si mesmo. Quais são os seus limites aí dentro do que aconteceu? Ai, foi sua culpa, mas foi algo que ultrapassou seus limites? O que é que realmente aconteceu? Discernir sobre a sua responsabilidade.
se ela realmente foi sua, se não foi, se foi do outro, por que você está assumindo ela para você? Por que você está colocando isso mesmo como responsabilidade sua, se não foi? Então, comunicar também os limites é muito importante, né? Falar sobre o que realmente, até onde os outros podem ir com relação a você, e respeitar o limite dos outros também é importante. O outro disse não, mas mesmo assim eu teimo. Então, realmente, a responsabilidade vai ser tua se você ultrapassar esse não. Certo? Então, evitar também aceitar culpas que não são suas é importante. Isso assim, não, isso aqui não é minha responsabilidade. Até entendo dentro da compreensão daquele colega de trabalho que se sentiu injustiçado por você ter sido promovido e ele não. E ele te culpar pela situação que ele está passando. É culpa sua? É responsabilidade sua? Corrigindo. A gente já tem um movimento tão social de culpa, que a gente muitas vezes até usa o conceito culpa, quando a gente quer direcionar a responsabilidade. Vocês já repararam? Então, assim, é responsabilidade sua? Eu até perdi a linha do raciocínio. Ah, tá, lembrei. É responsabilidade sua a pessoa tá passando por a situação que ela tá passando e você ter sido promovido? Não é de sua responsabilidade o que ela tá passando. Não tem essa culpa, ela realmente não tá sendo justa com você. Então aí você compreender isso e dizer assim, realmente isso não faz sentido. Até entendo, fulano, o que você tá passando. Se não ter conseguido alcançar suas expectativas, mas eu não tenho responsabilidade sobre isso. E aí dá tchauzinho e segue sua vida. E se responsabilize de fato pelo aquilo que você tem responsabilidade. Oi, Lidu. Oi, mãe. Oi, Roberta. Isa também tá aqui, né? Povo bonito. Vamos lá. Aí também a autocompaixão, que eu falei a princípio também para vocês, que é muito importante para trabalhar a culpa, né? Você se olhar como um ser humano que também pode cometer erros, mas também pode aprender com eles. Então você merece esse acolhimento interno. Você merece ter o auto-perdão. O perdão que você daria a alguém, você se dá também. Né? Porque muitas vezes a gente é muito fácil perdoar os outros e não se perdoar nesse processo. E agora eu vou trazer a diferença de culpa e responsabilidade para vocês. Porque lidar com a culpa é muito desafiador, de fato. Ainda mais se você está trazendo ela de muito tempo. Se você traz lá da tua infância essa culpa, ou da tua adolescência, então cada vez mais tempo ela passa junto com você, mais difícil é desapegar dela, né? E de você ter uma visão mais saudável sobre você mesmo, assim, sobre o mundo, sobre... Poxa, eu sou uma pessoa humana, eu preciso entender que eu também estou no processo de evolução como qualquer outro ser humano. Por que eu estou me julgando tanto, me colocando tanto na cruz, colocando tanto uma espada no meu peito? Então eu olhar mais as ações que eu faço na vida com mais responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade aqui? Me respeitando nesse processo. Então assim, gente, é um passo de hoje em diante, entende? Porque o passado a gente não tem como fazer muita coisa, ainda mais se for lá de muito longe. A gente pode compreender o que aconteceu e aprender com o que aconteceu. Resolver, talvez, muitas vezes não. Mas a partir de hoje, o que é que eu vou fazer de diferente a partir disso, dessa compreensão? Vou ainda gerar e levar essa culpa adiante? Ou vou começar a olhar para isso que aconteceu de uma forma diferente?
Então a diferença entre culpa e responsabilidade é uma diferença tão sutil que muitas vezes a gente acaba fazendo uma mistura muito louca. Como eu falei lá no início da abertura da live, a culpa ela é uma emoção negativa, né? Que se concentra naquele erro que eu cometi. Eu errei, então é minha culpa. E aí eu me mantenho lá, naquele erro, lá no passado. Vocês conseguem perceber isso? Que, poxa, se você é uma pessoa que carrega algum tipo de culpa, perceba que toda vida que você pensa sobre isso, você volta para aquele lugar, lá do passado, e revive tudo aquilo, trazendo toda a dor novamente. E isso vai te gerando um peso emocional tão grande que te impede de seguir a tua vida para frente, de fazer outras escolhas e, como eu já falei, de evoluir, inclusive espiritualmente. Porque esse tema da espiritualidade é muito importante no nosso processo também de saúde mental, certo? E aí a responsabilidade não. A responsabilidade me gera reconhecimento. Eu reconheço que eu errei. Meu Deus, eu falei errado. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu errei. Que aquela ação não foi uma ação adequada. Que aquela ação não foi adequada aos meus valores. Às minhas virtudes. Que eu não concordo com aquilo, pelo menos não mais concordo com aquilo. Tá, se é algo que eu posso resolver, que gerou um problema e eu posso resolver, trazer uma solução, ok, vamos pensar sobre isso e buscar uma solução. Mas se não tem, qual aprendizado eu posso trazer daquilo, daquele erro? O que ocorre diferentemente da culpa. A culpa eu nem consigo pensar em possibilidade de aprendizado com aquilo. Porque, me paralisou lá. Eu só vivo o ciclo de sentimentos e arrependimentos. E o que eu poderia ter feito diferente? Por que eu não agi diferente? Sabe? É cruel. É muito cruel estar nesse lugar da culpa. O que também pode ser cruel estar no lugar de culpar os outros. Porque aí eu acho que também é importante a gente falar. Essa ideia de ficar culpando os outros o tempo todo e não se responsabilizar também pelas coisas. Pensa bem também sobre isso. O importante é você melhorar, se aperfeiçoar para você ir seguindo o teu caminho de evolução. Mental, espiritual, emocional, como for. Porque esse ciclo da culpa, ele cria uma armadilha emocional, né? Que te coloca ali naquele julgamento interno, né? Contínuo, cíclico, que te impede de seguir. Onde você fica ali, mastigando, ruminando as falhas. O que eu poderia ter feito diferente? Gastando uma energia que eu poderia estar gastando no meu progresso, no meu processo evolutivo, na minha construção, no meu crescimento, na minha autenticidade, na minha autoconsciência e autorresponsabilidade. Então, se eu me culpo, me prendo ao erro. Deixo de me responsabilizar, deixo de ter consciência e deixo de crescer. Então, romper com isso é o primeiro passo para você começar a entender. Sou humano. Sou suscetível ao erro. Mas também sou humano. Sou suscetível a aprender. Ter autorresponsabilidade mostra maturidade e crescimento, de fato. Então é óbvio que qualquer ação vai gerar uma reação. Que tudo tem uma consequência. E que essa consequência você pode colocar ela, qualificar ela, tanto quanto positiva quanto negativa. Mas isso não quer dizer que isso te trave
para a vida. Você pode aprender com essas consequências e se direcionar para o caminho mais adequado, que é os valores mais humanos, as virtudes, esse lugar de você estar se acolhendo e se percebendo, né, se tornando uma pessoa melhor. Essa pergunta do que eu poderia ter feito diferente não te traz evolução, né? Agora, a autocompaixão não. A autocompaixão, ela te convida a considerar as tuas falhas e sem se condenar, sem se crucificar, se acolhendo, entendendo suas limitações, seus momentos de aprendizagem, seu processo de cura, de libertação, de compreensão de mundo. E aí vai te gerando, a autocompaixão vai te gerando uma compreensão maior sobre você mesmo e te trazendo mais autorresponsabilidade. Você fica, tipo, mais autoconsciente. Eu digo, é por aqui. Eu sou humano, eu posso errar, então é por aqui também. Então vou me responsabilizar pelo que eu posso. Então vou aceitar aqui o poder que eu tenho e me transformar naquilo que eu dou conta no momento. Sem ficar preso naquele passado de pecados, de falhas, de culpas. Continuando subindo no degrau, né, da minha evolução. Certo? E assim eu vou evoluir, tanto psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. E financeiramente também, porque as coisas estão tudo dentro de um ciclo, do sistema, porque a gente não é uma coisa só. Quando a gente abre espaço para uma coisa, a gente gera outra e assim consecutivamente. Agora, se eu fico ali estagnado, óbvio que tudo na minha vida vai ficar também estagnado. No amor, nas amizades, nas relações, no trabalho, em tudo. E evolução é progresso. É pra cima, certo? O que vocês acharam dessa live, meu povo? Vocês estão gostando? Tem alguma pergunta, algum apontamento? Querem trazer alguma coisa de diferente do que eu falei? Concordam, discordam? Enfim, com esse tema, eu espero ter trago a vocês uma compreensão maior, um conhecimento sobre alguns aspectos que você possa estar passando ou já passou na sua vida e você possa estar aprendendo e evoluindo. Algo do que eu disse tenha te trago alguma percepção e assim, a partir dela, te traga alguma decisão e uma ação em cima disso, e você possa se desenvolver e se tornar melhor. Se você acha que nem o conteúdo te ajudou nesse sentido e você precisa de mais, você precisa de um acompanhamento, de um acolhimento, algo mais direcionado, especialmente para você, uma escuta, um direcionamento, uma compreensão mais focada, te convido a iniciar essa experiência comigo, né? Entre em contato comigo via direct ou via WhatsApp. Se você tá aí no YouTube, que tá assistindo gravado, é só você ir lá na página principal do canal, na descrição sobre o canal, e vai ter lá o link do WhatsApp. Clica lá, entre em contato comigo e venha trabalhar suas emoções, suas culpas, suas ideias, sua espiritualidade, tudo que tem a ver nesse sentido, que te traga para essa compreensão de autoconhecimento, autoconsciência, autorresponsabilidade, para que você se sinta mais autoconfiante, tenha a tua autoestima reconfigurada. Eu estou aqui para te acolher e te direcionar nesse despertar da autoconsciência. Então dê o primeiro passo e mande mensagem, ok? Fico aguardando
né? Que você comente na live gravada o que foi que gerou em você de percepção a partir dessa live. E é isso. Agradeço imensamente a sua presença e te aguardo na próxima segunda, às 8 horas. Ok? É isso, meu povo. Beijo, beijo, beijo. E até a próxima segunda. Tchau.